Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje vamos bater mais um papo aqui, ainda falando sobre a viagem para o Atacama, de moto, de Teneré 250, e hoje nós vamos falar sobre as aduanas. Todas as aduanas que eu passei, vou falar aqui uma por uma, explicar como é que foi, se foi tranquilo, se não foi, se foi bagunçado, e vou falar tudo para vocês agora nesse vídeo. Todos os documentos que precisou, cartão de vacinação, vou falar tudo, beleza? Vamos lá, vamos pro vídeo. Então, galera, eu fiz 4 países, né? Fiz o Paraguai, Argentina, Chile e Uruguai. Para os países aqui do Mercosul, foi bem tranquilo, viu? Tem um acordo entre o Brasil e esses países que você não precisa de visto para entrar. Somente o RG. Só isso aqui você já consegue entrar. Se você for de avião, não, o RG já é o suficiente. Mas eu aconselho o passaporte. Por quê? O passaporte ele agiliza muitas coisas nas aduanas. Se você vai só com o RG, eles vão te dar um formulário para você preencher, é uma chatice. Com o passaporte, ele pega o seu passaporte, carimba, faz lá o cadastro e já era. Então, tanto para entrar no Paraguai, na Argentina, no Chile, no Uruguai, o passaporte foi a mão na roda. Mas você pode só com o RG também, não tem problema nenhum. Vai ter um pouco mais de burocracia, dor de cabeça, mas não tem gasto nenhum, já está pronto. Mas lembrando que o RG tem que estar na validade de no mínimo 10 anos, beleza? Tem que estar um RG válido aí, um RG novo, né, vamos dizer assim. O passaporte também tem validade, tá? Então, se atentem sempre à validade do passaporte. Então, vou começar falando para vocês aqui das aduanas que eu fiz, né? Eu fiz a primeira aduana Brasil-Paraguai, depois Paraguai-Argentina, e depois Argentina-Chile, e Chile-Argentina de novo, Argentina-Uruguai e Uruguai-Brasil. Então vamos lá, vou falar da primeira passagem aqui, que foi para o Uruguai, a minha primeira entrada no país totalmente desconhecido. Aliás, todos os países para mim foram desconhecidos, a não ser quando eu voltei do Chile para a Argentina, então eu já conhecia, né? Bom, para entrar no Paraguai, entrei pelo Mato Grosso do Sul. Eu fui até Paraná, do Paraná fiquei em Guaíra, e de Guaíra eu fui para o Mato Grosso, do Mato Grosso atravessei para o Paraguai. A cidade que eu atravessei, que eu entrei no Paraguai, foi Salto del Guairá. Lá foi bem tranquilo para entrar no Paraguai, tá, galera? Não tinha fila, não tinha ninguém lá, tava bem de boa. Só encostei a moto. O que eles me pediram? Eles me pediram esse documento aqui, ó. Esse documento. Esse documento aqui, ele é o quê? É o certificado de vacinação contra a febre amarela, tá? No Paraguai precisa dele. Então, se vocês forem para o Paraguai, providenciem o CIV, que é a Carteira de Vacinação Internacional. Certificado, né? A alteração de vacinação. Dá na mesma também, vai. Então, eles pediram somente o quê? O passaporte e a CIV, tá? Mais nada. Não pediram habilitação, não pediram o documento da moto, não pediram a carta verde. A carta verde, galera, a carta verde também não foi solicitado, tá bom? Mas é importante ter, porque é obrigatório e se você vier a sofrer algum acidente nos países do Mercosul, ela vai cobrir você de todos os gastos com terceiros lá. Não é um seguro para você, é um seguro para terceiros, beleza? Então não pediram isso também, mas eu acredito que isso seja mais para fins de fiscalização da polícia ou se caso você vier a sofrer um acidente, né? Mas tem que ter, é bom levar. Então para entrar aí no Paraguai, ó, foi bem tranquilo, tá? De boa, não perguntaram nada para onde eu ia, nada. Só pediram o passaporte e o certificado internacional de vacinação, beleza? Aí depois de lá, toquei, né? Atravessei o Paraguai todo e fui até em Encarnación, no Paraguai mesmo, né? Aí eu dormi lá e no outro dia eu fui fazer a fronteira do Encarnación a Posadas. Encarnación, Paraguai, Posadas, Argentina. Lá foi para dar saída, né, no Paraguai. Foi bem de boa, só o passaporte. A menina carimbou minha saída e tchau, obrigado, mais nada.
Atravessei a ponte internacional e cheguei em Posadas. Aí ali em Posadas foi um pouquinho mais complicado. Cheguei lá, já tinha uma fila enorme, tinha bastante gente lá. Aí lá já me pediram o passaporte, a habilitação e o que mais? Não, acho que foi só. O documento da moto. O passaporte, a habilitação e o documento da moto. Aí fiz a entrada da moto e a minha entrada. E lá, em Posadas, eles olham a bagagem. Olharam bem por cima, assim, a minha, viu? Nem falaram nada, só perguntou algumas coisinhas lá, eu não lembro muito bem, perguntou o que estava carregando, eu falei que era equipamento de camping e que ia fazer uma viagem pela América do Sul, né, até o Chile, até Atacama. Então eles olharam bem por cima assim, foi bem de boa e marcha, entrei. Foi bem tranquilo também. Só o problema é que era muita gente, muito demorado. Essa até que não foi tão demorado, vai chegar uma pior. Então eu saí, entrei na Argentina por Posadas e toquei esse dia até Las Breñas, dormi lá. Aí fui cortando a Argentina, né? Passei em Termas do Rondo, Cafajate, Salta, Tilcara, Pumamarca, Susques e fui indo, né? E fomos fazer o Passo Jama. O Passo Jama, chegamos bem tarde lá, tá? Aí a gente não queria tocar viagem, porque ia chegar muito tarde em São Pedro do Atacama e sem saber nada, né? Então nós ficamos numa pousadinha lá mesmo, na fronteira, no Passo Jama, e dormimos lá. E no outro dia, fomos fazer o passo fronteiriço, a aduana, né? A aduana do Passo Jama. Essa aduana foi um pouquinho complicada também. E lá também tinha muita gente para fazer a fronteira. E lá era um pouquinho mais chato, que eles revistavam bem a moto, os carros. A única vantagem lá é que é uma aduana integrada. Você entra na aduana, já faz a saída da Argentina e a entrada no Chile, tudo no mesmo local. Documentos, mesma coisa que pediram na Argentina. Pediram o passaporte ou RG, documento da moto e habilitação. Pediram isso. Deram a nossa entrada, deram a entrada da moto e depois ele faz uma averiguação nos veículos. Mas lá é aleatório, tá? Não é todo mundo que faz. Ele escolhe um ou outro e faz. Tanto que na minha moto não fizeram, não precisei passar. O cara só olhou, perguntou o que eu carregava, expliquei para ele, deixou passar. Teve um colega nosso que acabou tendo as malas vistoriadas. Mas estava tudo certo, tudo ok. Entramos no Chile, foi tudo ótimo. Aí nós cortamos o litoral chileno, né? Fomos em São Pedro Tocopilla, viemos descendo o litoral até perto de Santiago. Em Santiago subimos o Los Caracoles e fomos para o Passo Libertadores. Passo Libertadores. Cara, esse foi o pior, eu acho. Tanto as pessoas, não todos lá, mas tinha uns funcionários bem grossos, bem mal criados lá, sabe? Parecia um despreparo total, uma bagunça, mas pensa numa bagunça. Você não vai numa cabine e vai dando sequência para você fazer a saída do Chile e a entrada na Argentina. Porque lá também é uma aduana integrada. Você dá a saída do Chile e a entrada na Argentina. Mas pensa numa bagunça, cara. Porque lá tinha ônibus junto com a gente, carros, as motos, e tava lotado, uma fila imensa, cara. Acho que ficamos ali umas 3 a 4 horas, viu, para fazer essa aduana. Muita gente, por ser um ponto turístico ali, né, que liga Mendonça a Santiago e o Los Caracoles, tem muitos parques ali nesse meio, nessa rota, né? Então, cara, ali foi lotado, foi o pior. Mas também eles pediram o quê? Demos a saída no Chile, normal, e a entrada na Argentina, pediram de novo habilitação, passaporte ou RG e documento da moto. Passamos lá, foi um perrengue danado, mas vencemos. Aí depois de lá, nós fomos até Potrerillos, Mendonça, depois atravessamos a Argentina no meio de novo. Aí eu fui para o Paraguai. Aí no Paraguai eu entrei por Frei Bento. Lá foi a melhor fronteira. Foi assim muito tranquila mesmo, entre a Argentina e o Uruguai. Lá paguei um pedágio bem caro para sair da Argentina e já entramos na aduana uruguaia. Lá também é integrado, você faz a saída da Argentina e a entrada no Uruguai, tudo junto. Documentações básicas, pediram também lá o passaporte ou o RG que eles exigiam, a habilitação e o documento da moto. Só isso, mas estava bem tranquilo aquela fronteira, não tinha ninguém, só tinha eu lá quando eu fiz. Entrei bem de boa, um pessoal muito bem educado, sabe? Atendeu super bem a gente. Também não vistoriaram a moto nada, não olharam nada, só perguntaram para onde eu ia, olharam a moto assim por cima e me liberaram. Aí eu atravessei o Uruguai, fiquei um dia lá,
E fui fazer a travessia depois de Rivera para Santana do Livramento, do Uruguai para o Brasil. Lá é um pouco chato, viu? Porque a aduana não é na rodovia, é dentro de um shopping. Aí você tem que ir lá, estacionar a moto no shopping, ou o carro, seja lá o que for, né? Entrar lá no shopping, aí você vai procurar a aduana, aí lá na aduana você pega uma senha lá para você dar saída do Uruguai, aí você volta, pega outra senha para dar entrada no Brasil. Aí eles pedem todos os documentos para você também. E você tem que entrar num site lá, fazer uma declaração. Cara, é bem chatinho lá, viu? Bem chato mesmo. Mas, tirando a burocracia também, pediram só os documentos normais, nada demais. Voltamos para o Brasil e só alegria. Então, galera, assim, não tem muito segredo, tá? No Chile, lá não é carta verde, tá? No Chile, você vai fazer o SOPEX. Esse SOPEX eu fiz lá mesmo na aduana, no Passo Jama, pelo celular, tranquilíssimo. Aí eles emitem boleto para você, você paga, foi em dólares, foi 16 dólares, se eu não me engano, na época que eu paguei. E você imprime o papel, se eu não me engano, no Chile eles aceitam eletrônico no celular. Mas eu imprimi para evitar qualquer tipo de constrangimento, né? E lá no Passo Jama tem um lugar que você tira xerox e consegue ver e-mails também. Eles cobram caríssimo, mas dá para ver. É caro, mas vai. Então eu fiz isso, foi de boa. Voltamos para o Brasil então, né? Sem nenhuma dificuldade. E foi isso. Acho que não tem segredo nenhum. Documentos bem básicos que você usa aí no dia a dia, não, né? Porque o passaporte você vai usar somente para viagens internacionais. A única diferença, então, o passaporte e a carteira de vacinação internacional, com a febre amarela, que é para entrar no Uruguai, no Paraguai. Eu não sei se o Peru ou a Bolívia precisam também. Mas se for viajar para esses países aí da América do Sul, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, é bom ver se precisam também desse documento, da vacinação. Então é isso, rapaziada. Os documentos é bem tranquilo, você consegue tirar tudo com facilidade aqui no Brasil, sem nenhuma dificuldade. Nas aduanas ninguém te incomoda, se tiver tudo corretinho, você vai passar bonitinho, sem nenhum problema. Perguntaram se eu tive problema com polícia também lá, não tive nenhum problema com polícia, tá? Foi bem tranquilo, me pararam na Argentina, no Paraguai, não tive nenhum problema. No Uruguai e no Chile não foi parado, passou tudo tranquilíssimo. Os policiais que me pararam foram muito educados, não tive nenhum problema, foi muito de boa. Então é isso, galera. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o documento que precisa para entrar nos países aí, me manda mensagem aí aqui no vídeo. Mas, de fato, cara, é muito simples. RG, passaporte, documento da moto, óbvio, se você for de moto, né? Habilitação e a carteira de vacinação. Só isso, mais nada. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, esclarecido algumas dúvidas. E vou fazer um vídeo falando sobre dinheiro, como conseguir dinheiro nesses países, beleza? Um forte abraço para vocês. Até o próximo vídeo, rapaziada. Aquele abraço.